convite para esse webinar, agradecer ao Marcelo, ao Alessandro, e também agradecer ao professor Silvino, da UFLA, que vai ser o nosso mediador, além de grande amigo, ele vai nos ajudar nessa apresentação. Vamos trocar algumas ideias sobre adubação fosfatada para culturas anuais, e a gente sabe que é um assunto antigo, e é um assunto ainda polêmico, que sempre tem novidades, e a gente quer trazer algumas reflexões para o público e podemos interagir durante esse webinar. A gente deve abordar o nosso webinar subdividido em algumas partes, falando inicialmente do papel do fósforo na agricultura tropical, relembrando a dinâmica do fósforo nos solos, em especial os solos mais oxídicos da região tropical, associando isso à importância de um perfil de solo corrigido para o melhor desempenho agronômico das culturas, essencial para a estabilidade de produção e rentabilidade ao agricultor. E aprofundamos um pouquinho nas reflexões sobre as possibilidades de manejo da adubação fosfatada, tentamos elencar alguns critérios a serem considerados para a tomada de decisão, e sempre lembrando que daqui para frente o Brasil está muito profissionalizado, né, na agricultura, a nossa agricultura realmente tem destaque mundial, e isso não é à toa, e daqui para frente é difícil fazer diferença, é difícil ser competitivo, e a gente certamente vai ter que se basear mais em informações sobre o desempenho dos sistemas de produção para tomadas de decisão mais acertadas. Então, por isso que a gente fala aqui de conhecer e reconhecer o sistema que a gente está trabalhando. E fechamos a nossa apresentação com a síntese e depois, posteriormente, abrimos para a participação do Dr. Silvino e demais interessados. Falando, então, do papel do fósforo na agricultura tropical, vocês podem ver aí diferentes culturas, soja, feijão, milho, sorgo, além de plantas de cobertura, como crotalária, milheto e braquiária, em que a gente tem um solo de cerrado, um experimento controlado, mostrando o tratamento completo à esquerda, pegando aqui o exemplo do milho, que na verdade é uma das culturas mais sensíveis à deficiência de fósforo. Então, tratamento completo aqui, do lado esquerdo da foto central, e quando a gente omite potássio na adubação completa, vocês percebam que depois de algum tempo aparece a deficiência, mas ela não é tão drástica, não chega a ser tão problemática quanto a falta do fósforo, né? Então, esse é o padrão típico das respostas das mais diversas culturas à adubação fosfatada, né, ou à ausência da adubação fosfatada, melhor dizendo, em solos recém-abertos para a agricultura no Brasil, né? Em especial na região do Cerrado, onde talvez seja mais acentuada a problemática da carência de fósforo. Então, pessoal, o fósforo representa uma limitação primária à produtividade nos ambientes tropicais, e a gente tem que entender que adubar com fósforo, fazer adubação fosfatada, acaba sendo um investimento que vai garantir o retorno das demais tecnologias empregadas no sistema de produção. Então, a gente não pode perder isso de vista. Na verdade, então, às vezes a gente acha que está tudo certo em relação a fósforo, mas a gente tem limitações ainda, o manejo não está redondo, e isso acaba comprometendo, às vezes, o retorno de tecnologias bastante caras, que oneram o custo de produção, e a gente está deixando de ganhar porque esqueceu o detalhe do fósforo. Então, a gente precisa chamar bastante atenção em relação a isso, né? Então, o fósforo, assim como a acidez do solo, são muito limitantes à produção nesses solos tropicais, especialmente nas regiões agrícolas do Brasil, onde predominam latossolos, solos bastante interiorizados e pobres nesses nutrientes, com presença de alumínio, com carência de cálcio e magnésio. A gente não vai detalhar aqui a questão de calagem e gestagem, porque já foi completamente abordado pelo Dr. Silvino em webinar anterior, mas lembrando que, na verdade, a gente tem a ideia de trabalhar o perfil de solo, focando principalmente em cálcio e fósforo, que são dois dos nutrientes mais importantes para o crescimento radicular. E aí, se no perfil de solo a gente não tem a presença de cálcio e a presença de fósforo,
em certa profundidade, isso aí é essencialmente associado ao controle do alumínio, né, à correção do alumínio, pela calagem e também auxiliar pela gessagem, a gente pode ter investimento pesado, às vezes em adubação fosfatada, e esse fósforo ficando localizado muito superficialmente, as raízes vão ser pouco estimuladas a se aprofundar, e aí o que a gente tem batido bastante na tecla atualmente é a ideia de um investimento maior na construção da fertilidade no perfil, principalmente quando a gente está iniciando uma abertura de área ou precisa dar uma mexida em áreas que estão sem revolvimento há algum tempo, vou fazer bem feito o plantio direto na sequência e aí sim deixar de revolver o solo, porque com essa construção da fertilidade no perfil a gente vai garantir a longevidade do sistema e graças ao aprofundamento radicular as plantas vão acessar melhor nutrientes e água de camadas mais profundas do solo, né? E isso também, ao termos crescimento de raiz, a gente vai incorporar carbono em profundidade, um carbono mais estável, matéria orgânica em profundidade, sempre desejável. A gente pode ter resíduos na superfície, né? Plantas de cobertura, redução dessecada de forma palhada, mas resíduos orgânicos na superfície são mais expostos à decomposição e desaparecem mais rapidamente, enquanto que o carbono, que é incorporado a maior profundidade, esse sim, ele é estável, ele vai conferir benefícios de longo prazo, e isso se traduz em melhor qualidade física, além dos aspectos químicos ligados à matéria orgânica, né, CTC e tudo mais, e, por fim, também uma maior atividade biológica, um equilíbrio em relação à diversidade de micro-organismos, que é bastante salutar ao sistema. Isso tudo confere mais estabilidade das lavouras frente a momentos de estresse, como, por exemplo, os veranicos, né? Uma lavoura que está estabelecida com raízes aprofundadas, ela vai demorar mais a sentir os efeitos da carência de água durante um cultivo. Os veranicos estão cada vez mais comuns nos últimos anos, né? O pessoal que associa isso às mudanças climáticas, mas o fato é que diversas regiões do Brasil estão experimentando maior frequência e maior intensidade de veranicos, e aí as plantas com raízes superficiais vão ficar mais vulneráveis a essa problemática de escassez hídrica, dentre outros problemas também, como ataque de pragas e doenças, que a gente não vai detalhar aqui. E aí, puxando agora um pouquinho para relembrarmos a dinâmica do fósforo no solo, é importante a gente ter ideia de qual é o destino do fósforo que é colocado na adubação. Então, relembrando aí, o fósforo adicionado via adubação, ele prioritariamente vai ficar retido, em sua maior parte, junto aos componentes do solo que promovem o que a gente chama de fixação do fósforo, né? Então, são óxidos de ferro e alumínio, alguns íons que precipitam fósforo, e todo esse conjunto de processos é chamado de fixação, de forma genérica, de modo que os solos tropicais têm grande avidez por fósforo, e aí a gente tem que colocar uma quantidade significativamente grande de fósforo para, de certo modo, saturarmos esses componentes fixadores e sobrar um pouco para ficar à disposição das plantas, né, passível de absorção pelas raízes. Isso tudo é importante a gente entender, porque dessa parcela menor que fica mais prontamente disponível, ela também precisa chegar, ela precisa chegar até as raízes, e isso se dá por um processo chamado de difusão. Então, o transporte de fósforo até as raízes, que vai viabilizar a absorção pelas plantas, se dá por difusão, que é um processo bastante lento e que depende fundamentalmente da presença de umidade no sistema. Então, não adianta a gente ter fósforo aplicado ao solo e esse solo seco. As plantas que ali estão estabelecidas não vão conseguir tirar proveito desse fósforo que foi aplicado. E essa dificuldade é maior, logicamente, se o fósforo é aplicado na superfície do solo, uma condição mais sujeita à secagem, portanto, vai dificultar o processo de difusão, né, até as raízes. A possibilidade de movimentação descendente do fósforo é pequena, então a gente praticamente não tem lixiviação de fósforo
em ambientes tropicais. Quanto mais é argiloso o solo, maior é essa dificuldade de movimentação descendente do fósforo, de modo que, às vezes, torna difícil para a gente conciliar o posicionamento do fósforo com uma região que disponha de umidade no solo para favorecer os processos de aproveitamento pelas plantas. Então, é fundamental que a gente entenda essa sistemática toda para que a gente tenha condições de discernir as possibilidades de manejo do fósforo conforme as características da região, do sistema de produção, que a gente vai falar logo adiante. Para a gente entender um pouco mais essa questão da dinâmica de fósforo, ficar mais ou menos aprisionado, né, aos componentes do solo, didaticamente a gente usa aqui dados dos livros do professor Malavolta, que mostram que, comparativamente a potássio e a nitrogênio na forma de nitrato, os íons fosfatos têm um coeficiente de difusão, seja em água ou seja no solo, muito menor, né? Então o processo é muito mais lento, de forma mais prática, para a gente enxergar. Tem essa comparação aqui feita pelo professor Malavolta, mostrando a distância linear que há o deslocamento por difusão do nitrato, do potássio e do fosfato. Então, percebam que do nitrogênio, potássio até o fosfato, a gente tem uma diminuição drástica da mobilidade do íon no solo. Então, aqui está mencionado 0,13 milímetros, que é a distância que se movimenta o fósforo por difusão durante um dia, né? Isso é muito pouco em comparação a nitrogênio e potássio, e ainda assim, acho que na prática é pior do que isso que está mostrado aqui, porque a gente tem muita dificuldade de constatar que o fósforo realmente está descendo da superfície para camadas mais profundas no perfil. Então, de forma geral, a adubação fosfatada ela tem que ser dimensionada além do que a planta exige. Na verdade, a demanda da planta não é muito diferente em relação à demanda de enxofre, por exemplo, né? A demanda de fósforo seria similar à demanda de enxofre, e a gente nem liga muito para adubar com enxofre, né? A grande questão em relação ao fósforo é que, para sobrar alguma coisa para a planta, a gente tem que saturar o solo. Para isso, precisamos colocar mais adubo. Então, a gente chama esse processo de fixação, a absorção do fosfato aos componentes do solo, de um efeito dreno do solo. Então, é uma competição que existe entre o solo e a planta pelo fósforo aplicado na adubação. E o solo leva vantagem nisso aí, capturando, pelo menos temporariamente, a maior parte do fósforo aplicado na adubação. Com isso, a gente associa uma característica, uma particularidade do fósforo de apresentar baixa mobilidade no solo, e essa mobilidade vai ser tão menor quanto maior o teor de argila, maior o teor de óxidos de ferro e alumínio no solo. Solos mais arenosos teriam alguma possibilidade de melhor mobilidade vertical do fósforo. Com essa baixa mobilidade, acaba que a gente tem um forte efeito residual da adubação fosfatada. Então, a zona adubada, ou mesmo resíduos de grânulos de fosfato, guardam grande teor do nutriente, né? Que se no momento da amostragem de solo a gente captura partículas carregadas de fósforo, isso pode inclusive mascarar o resultado de análise. É um cuidado que a gente tem que tomar. A gente tem que ir acostumando com os dados de análise de solo para saber se aquilo que está apresentado no laudo realmente corresponde à tendência real do sistema. Então, não é com uma análise de solo de uma safra que a gente vai entender como é que o sistema se comporta em relação ao fósforo. É ao longo do tempo, registrando o histórico e tentando sempre que possível eliminar essas possíveis distorções de amostragem devido a essa baixa mobilidade, forte efeito residual do fósforo no solo. Então, em decorrência dos dois fatores anteriores, o fósforo também tem a característica de apresentar alta variabilidade espacial. Então, em curta distância, se a gente coletar amostras, a gente vai ter variação grande no teor disponível de fósforo na análise do solo, e isso aumenta a necessidade de cuidados na amostragem, talvez aumentar o número de subamostras, ter certeza que você está coletando amostras nas linhas adubadas e nas entrelinhas, para que a gente possa realmente ter a amostragem representativa e diminuir esse efeito de variabilidade espacial. A gente tem que conviver com esse efeito
que, na verdade, dentre os macronutrientes, principalmente, talvez o fósforo seja o mais delicado, é mais difícil a gente ter confiabilidade na análise de solo para fósforo do que em relação a outros nutrientes, justamente por causa dessas particularidades desse nutriente. E, como já falamos, a difusão vai depender da umidade, e aí o fósforo só chega à raiz na presença de água no solo. Falando aqui também de fundamentos da adubação fosfatada, vamos tentar entender que a adubação, de modo geral, ela é feita de forma a complementar o que existe de disponibilidade do nutriente no solo. Então, via de regra, em áreas recém-abertas para a agricultura no Brasil, a gente normalmente vai ter teores de fósforo muito baixos ou baixos, né? Então, isso aqui é caso típico de solo geloso cerrado, a gente tem, às vezes, 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo na análise de uma área recém-aberta para a agricultura. E isso é insuficiente para garantir a produtividade, conforme vocês viram naquele primeiro slide, que a gente mostrou a eficiência de fósforo em várias culturas, de modo que, para fins agronômicos, a gente estabelece estudos que estratificam o potencial de rendimento relativo das culturas, ou de uma cultura, numa dada região, e aí é considerado que o teor disponível no solo, que só permite atingir, só permite atingir 55% do rendimento relativo, corresponde a uma interpretação de nível muito baixo do nutriente no solo. Aí a gente tem que gastar mais na adubação se quisermos ter alta produtividade já de início. E percebam que, para a gente galgar esses níveis crescentes de disponibilidade, passar de muito baixo para baixo, de baixo para médio, não é uma coisa tão simples quanto às vezes acontece para outros nutrientes, justamente por causa dessa dinâmica que a gente acabou de falar, onde o solo aprisiona muito fortemente o fósforo e o que fica mais prontamente disponível é uma parcela pequena. Então, para a gente passar do nível baixo para uma condição adequada, acima do que é o nível crítico no solo, de uma vez só, envolve um alto investimento. Tá? Então, o que é mais comum é a gente demorar um tempo razoável para gradativamente irmos aumentando a fertilidade do solo em fósforo, atingindo maiores potenciais de produção, e com isso ficamos menos dependentes da adubação. Tá? Então, nessa fase em que a gente está estabelecendo níveis crescentes até atingirmos a classe interpretada como médio teor de fósforo no solo, a gente chama de construção da fertilidade usando adubação fosfatada corretiva. A gente vai voltar a falar disso mais adiante. É importante destacar aqui que, para fins de critério, de manejo, a gente vai voltar a falar do nível crítico de fósforo no solo, que corresponde exatamente a esse limite superior da classe interpretada como médio. Então, para um solo argiloso, cerrado, o nível crítico de fósforo MEL que seria de 10 a 12 miligramas por decímetro cúbico, pensando em áreas de alto potencial produtivo. Né? Então, essas indicações variam um pouco conforme a literatura que a gente consulta, mas, sobretudo, em áreas de maior potencial produtivo, quem está buscando sempre crescer aí com sistemas mais rentáveis e mais competitivos, esse aqui é uma boa referência para a gente estabelecer como meta para elevar o nível de fósforo no solo a partir da abertura da área. Né? Então, quem tem mais recursos faz isso de forma mais rápida, quem tem menos recursos vai fazer isso de forma mais gradual. Mas, então, frisando, isso não é tão simples, justamente porque o solo exerce uma forte competição pelo fósforo aplicado. E aí percebam que a questão de formas de aplicação de fósforo pode impactar na disponibilidade do fósforo no perfil de solo. Então, a gente vai daqui a pouco falar de aplicações superficiais de fósforo a lanço, comparado com aplicações no sulco, mas já introduzindo esse assunto, vejam aqui, um experimento de longa duração, 18 anos, em argissolo lá no Rio Grande do Sul, sobre plantio direto, um trabalho clássico muito interessante, mostrando que, comparação aqui, inicialmente, de aplicações a lanço e aplicação no sulco ao longo do tempo, sendo repetidas essas aplicações, nas camadas mais profundas, que é o que nos interessa aqui em termos de construção do perfil, vejam que sempre a aplicação no sulco é que vai proporcionar maior disponibilidade de fósforo.
com o passar do tempo, né? Então, mesmo depois de 18 anos, que é essa parte de baixo aqui, aplicações superficiais de fósforo não são capazes de incrementar satisfatoriamente a disponibilidade em camadas mais profundas do solo, o que seria desejável em relação àquela toda aquela questão de perfil de fertilidade construída para a planta ter mais estabilidade de produção e resistência aos estresses, né? Então, isso é muito notório, existem fartas comprovações na literatura dessa dificuldade da mobilização do fósforo em profundidade no perfil, mesmo depois de muito tempo. Outro dado aqui que é muito interessante, já em solo cerrado do Distrito Federal, comparando aí 8 anos de aplicação em latossolo, fósforo a lanço e fósforo no sulco, como é que fica o perfil de disponibilidade de fósforo em profundidade no solo. Né? Então, percebam que a lanço, realmente, a gente vai tender a concentrar o fósforo numa camada menor do que 5 centímetros de profundidade, enquanto que aplicações no sulco favorecem um aprofundamento, porém de forma localizada, sempre nas linhas de adubação. Então, olha só a diferença que a gente tem aqui em termos de disponibilidade de fósforo, né? Às vezes muito mais que 10 vezes a quantidade de fósforo na linha adubada comparado com a entrelinha. E isso, aproveitando aqui o slide, comprova a baixa mobilidade do fósforo, o seu forte efeito residual e a dificuldade que a gente tem para amostragens representativas desses solos para análise, né? Então, mesmo em aplicação a lanço, que a gente pensaria que seria uma forma mais homogênea de distribuição, a gente vai ter sempre concentração na camada superficial e logo abaixo já não temos muito fósforo mais. Aqui, quando tem a aplicação no suco, essa concentração na linha é muito alta. Se a gente amostra aqui com o trado, a gente pode estar superestimando a disponibilidade. Então, o que eu falei agora há pouco, a gente tem que conviver com a variabilidade espacial da disponibilidade de fósforo no solo e tentar enxergar tendências consistentes ao longo do tempo. Não é uma amostragem só que nos vai dar confiabilidade sobre o comportamento de cada ambiente que a gente está trabalhando. E aí, aprofundando, então, na importância de um perfil corrigido em relação ao fósforo, especialmente, novamente, a gente não vai se ater à questão de correção da acidez, né, que foi tratada pelo Dr. Cirino no outro webinar, mas é importante lembrar o seguinte: o fósforo ele tem um efeito forte no crescimento de raízes, importante, tão importante quanto a calagem, só que tem um diferencial: os fosfatos são insumos muito mais caros que os tocários, né, de maneira geral. E aí, então, a gente tem que pensar com bastante cuidado a forma de manejar para não fazer uma decisão errada que vai afetar o desempenho do sistema. Vamos entender melhor isso aqui? Olha só, exemplo aqui de crescimento de raiz cevada conforme zonas de disponibilidade de diferentes nutrientes, né? Que aqui, a partir de um controle onde a gente tem vários nutrientes em boa disponibilidade, né, em alta disponibilidade, em diferentes estratos de um sistema controlado, né, em um vaso, passando para o fosfato, onde somente na faixa intermediária foi colocada alta disponibilidade. Percebam como nessa zona as raízes se ramificam com muito mais profusão, mas, porém, elas ficam confinadas nessa zona de alta disponibilidade de fósforo. Então, esse típico do fósforo é meio que tornar a raiz preguiçosa quando ela encontra o fósforo. Então, se ela passa por uma zona de alta disponibilidade, a gente vai ter aí uma concentração de raiz grande, mais confinada nessa zona. Isso na superfície não é desejável, né? A mesma coisa acontece em relação ao nitrato, mas a gente tem que lembrar que o nitrato, aplicado em superfície ou não, ele vai se difundir, né? Então, aqui só no experimento controlado mostra que o nitrogênio, na forma de nitrato ou amônio, também tem esse efeito de estimular o crescimento de raízes. A diferença para o fosfato é que se nós colocarmos o fosfato aqui na superfície, ele vai parar aqui na superfície. Já nitrato e amônio vão ter mobilidade e vão se difundir, tornando o ambiente mais homogêneo quanto à disponibilidade. Aqui um experimento controlado em que somente nessa zona foi fornecido o nitrogênio. E percebam aqui, só para fechar o raciocínio, que potássio é indiferente, né? Então, colocando mais potássio só nessa zona intermediária, o sistema radicular cresce de maneira igual, praticamente igual ao controle que nós temos aqui. Então, percebam como cada nutriente tem
uma particularidade em relação a esse crescimento de raiz, né? E isso é demonstrado em condição de campo também, então, confirmando o que a gente acabou de mostrar aqui, só que aqui mostrando crescimento de raiz de soja, sob efeito da adubação no sulco, durante 6 anos, e percebam, onde tem adubação no sulco, tem muito mais raiz, então existe um certo direcionamento do crescimento de raiz pelo fósforo. Isso também está, logicamente, associado à disponibilidade maior de fósforo nessa zona de adubação no sulco, né? Então, aqui, o perfil de distribuição de fósforo em relação a esse alimento. E isso coincide também com o maior teor de matéria orgânica. Então, o que a gente falou no início, se a gente faz crescer raiz no ambiente, no perfil de solo, a gente vai estar incorporando carbono e isso é muito importante para o sistema. Se o fósforo confina as raízes, a gente vai ter matéria orgânica só no local. Isso pode ser perigoso dependendo das situações. E aí, já puxando para uma situação prática, a gente aproveita aqui um slide do saudoso Dr. Tabachi, que em 2012, 2013, relatou no encontro técnico da Fundação Mato Grosso uma preocupação grande que ele já tinha naquela época, há algum tempo, em relação a uma certa estagnação da produtividade de soja no Mato Grosso. E aí ele colocou esse slide dizendo que eu tinha certa convicção de que esse sistema radicular superficial estava ligado a essa estagnação da produtividade da soja. E aí, só lembrando que, dentre outros fatores, a localização do fósforo apenas na superfície pode ser um fator que converge para que as raízes fiquem somente nessa camada superficial, né? A gente vai ter um solo com uma casquinha de alta fertilidade, e depois dificuldade de aprofundamento por carência de nutrientes, eventualmente acidez também no solo. E aí, reforçando a ideia da importância desse perfil corrigido, né, com relação ao fósforo, um dado aqui mostrando que o estresse por carência de água, já numa fase inicial do estabelecimento da cultura do milho, né, com 4 folhas, se tem estresse de falta d'água, já tem um impacto de 2 toneladas na produtividade, comparado com a ausência do estresse de água nessa fase. Então, a gente acha que não, a lavoura está bem no início do ciclo ainda, e mesmo que tenha um veranico, depois ela recupera. Não recupera. Tá? Então, a gente tem esse desafio de criar condições para um rápido aprofundamento radicular, não só do milho, mas também das diversas culturas que são trabalhadas no sistema do Brasil afora. Né? Então, estou colocando assim, uma série de questões para a reflexão de vocês, e depois a gente pode detalhar em relação a alguma dúvida. Percebam aqui que, na verdade, o potencial genético para o aprofundamento radicular, ele existe, em especial com relação às culturas melhoradas geneticamente, já há algum tempo. No caso do milho aqui, essa foto à direita, mostrando que com 10 dias após a semeadura, ele tem mais de 30 centímetros de raiz em profundidade, desde que não haja restrições químicas e físicas no solo. Logicamente, isso aqui foi um sistema controlado, que a gente não tinha compactação, não tinha carência de nutrientes ou acidez do solo. Nas condições de campo, isso é muito variável, a gente pode ter situações, como aqui à esquerda, em que nós temos raízes em profusão, em profundidade, e isso é altamente desejável para o vigor da cultura, e, do outro lado, a gente pode ter situações em que as raízes estão muito superficiais, isso pode ser devido a diversos fatores, como compactação, acidez, mas também a essa localização do fósforo muito superficialmente no perfil. E aí, partindo já agora para o ponto central da nossa fala, tratarmos de comparações, né, ou de questões relacionadas a aplicações superficiais, né, de fósforo, que são tendências em várias regiões do país, em especial no Cerrado, por aqueles produtores que buscam maior rendimento operacional, né? Então, na verdade, há uma substituição da aplicação incorporada de fósforo na linha de semeadura por aplicações a lanço, em pré-semeadura, normalmente, e depois você vem, muitas vezes, com uma semeadura sem caixa de adubo, que tem alto rendimento operacional. Então, isso aí é muito interessante em algumas situações, mas não é viável para qualquer caso, né, para qualquer condição de solo ou de manejo das culturas. Isso que a gente vai detalhar daqui para frente. Então, no geral, a gente não teria inconvenientes, ou não tem inconvenientes, da aplicação a lanço de nutrientes mais móveis no solo, como nitrogênio e potássio. A
a gente tem até algumas vantagens em relação à aplicação desse nutriente de forma localizada. Por exemplo, devido à boa mobilidade desses nutrientes no perfil, a aplicação a lanço favorece maior homogeneização da disponibilidade desses nutrientes no solo. A gente vai ter maior flexibilidade quanto à época de aplicação, seja em pré-plantio ou em cobertura. A gente vai ter menor risco de lixiviação de nitrogênio e potássio, já que a aplicação a lanço, a gente vai ter uma condição em que as cargas da CTC distribuídas no solo vão ter mais chance de capturar e reter os íons de nitrogênio e potássio, né, nitrato, amônio e potássio na forma iônica, devido a essas cargas, porque o contato com as cargas do solo é menor quando a gente tem aplicação somente localizada no suco, comparado com a aplicação a lanço. No caso da ureia, normalmente a aplicação a lanço traria menor perda por volatilização, em comparação à aplicação por filete, por exemplo, sem incorporação, que aí se concentra mais e favorece perdas de amônia por volatilização. E no caso do cloreto de potássio, a gente até elimina o risco de efeito salino, que pode prejudicar a germinação, danificar plântulas, né, quando o cloreto de potássio é colocado em doses maiores no suco de semeadura. Então, não tem inconveniente na aplicação desses nutrientes a lanço em superfície, mas tem que tomar cuidado com regular os equipamentos, né? Vejam essa foto aqui abaixo, ó, um sistema um pouco mais sensível, possivelmente com teor de potássio no solo já no limite do que seria o nível crítico, aplicação a lanço com mal regulagem dos equipamentos, sem a sobreposição necessária, e aparece essa deficiência de potássio numa fase adiantada já do ciclo da cultura da soja, seguida uma foto que tem na publicação da Fundação Mato Grosso. A gente pode falar disso depois também. Uma outra questão em relação à aplicação a lanço. Será se de fato a distribuição a lanço de fertilizantes é uma operação eficiente? A gente tem uma série de situações mostrando que pode não ser tão eficiente. Então, especialmente as aplicações usando distribuidores centrífugos, a gente tem uma tendência de segregação das partículas de fertilizantes, né? Se é uma mistura, aqui o exemplo dessa foto, uma mistura de NPK 17, 17, 17, em que os grânulos que caem na faixa central de aplicação são diferentes dos grânulos que caem na faixa mais externa, né? na beirada da linha de aplicação, da faixa de aplicação, melhor dizendo. Então, partículas mais pesadas são arremessadas mais longe, partículas mais leves caem no centro, e você vai mostrando essa segregação, o que cria variabilidade no solo e não é desejável, né? Então, critérios gerais da adubação a lanço, o primeiro deles é evitar mistura de fontes. Então, fontes misturadas com densidade de partículas e tamanho de partículas diferentes vão ter força centrífuga arremessando as partículas de maneira diferenciada ao longo da faixa de aplicação, e isso não é desejável. Mesmo no caso de fontes simples, matéria-prima, a gente tem que observar a uniformidade de partículas, né, o tamanho e densidade, porque se tiver muita variação, a gente vai ter também pó caindo para um lado, partículas maiores sendo arremessadas muito longe, e isso é complicado. Fundamental, portanto, que a gente faça calibração e checagem do equipamento conforme a operação. Então, checando a largura de aplicação, a rotação do equipamento, e para cada produto é uma calibração. Para cada fertilizante a ser aplicado, a gente tem que checar a calibração se está correta. Logicamente, também a gente vai precisar de manutenção frequente dos equipamentos utilizados para aplicação a lanço. No caso, então, da aplicação do fósforo, surge a dúvida. Em longo prazo, a adubação de superfície é um manejo sustentável, no caso desse nutriente? A gente tem que desafio de conciliar rendimento operacional com a eficiência técnica, né? A eficiência agronômica e a eficiência ambiental dessa operação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A adubação a lanço tem sido largamente utilizada, sobretudo na região do Cerrado, nas áreas que têm grandes propriedades, relevo mais plano, e um dado que mostra claramente isso veio do circuito tecnológico que a gente realizou em 2014, no estado do Mato Grosso, do milho safrinha, de 121 propriedades visitadas nas regiões norte, sul, leste e oeste. Percebam o percentual de propriedades em cada região que adota a aplicação total, a aplicação de nitrogênio, potássio e também do fósforo a lanço. No norte, 100% das propriedades visitadas aplicavam tudo a lanço. No oeste, 72%, e regiões leste e sul, o percentual de propriedades que aplicava tudo a lanço é menor.
Isso tem uma lógica de ser, porque nessas regiões a gente tem áreas mais sujeitas a estresse hídrico, chove menos do que aqui no Nortão e no Oeste, e também aqui no Leste, principalmente, muitas áreas recém-abertas de pastagem, que estão na fase de introdução para a agricultura. E aí o risco é maior. A gente vai voltar a falar disso. Solos pobres em fósforo não devem receber adubação a lanço. E aí a gente tem implicações, portanto, da adubação fosfatada a lanço sem incorporação sobre a dinâmica do nutriente no solo, o aproveitamento pelas plantas e também questões ambientais, que têm a ver com a possibilidade de carreamento por água desse fósforo, até a chance de contaminação de mananciais de água. E isso independe do tipo de fonte fosfatada que a gente está usando, se é de maior ou menor solubilidade, se é grânulo ou se não é. Então, a problemática existe e tem que ser considerada. Vamos tratar em detalhes cada um desses aspectos. Impactos da aplicação superficial de fósforo no solo, ou na dinâmica do nutriente no solo. O fósforo a lanço resulta em acúmulo de fósforo na superfície do solo, conforme a gente já demonstrou, e a gente tendo fósforo na superfície, aplicação de calcário em superfície também, no plantio direto, né? Não tem incorporação desses materiais. A gente vai aumentar a chance de reação de fosfato com calcário, formando fosfatos de cálcio com menor solubilidade, menor disponibilidade para as plantas, né? Então, é mais ou menos incompatível a aplicação de fosfato com calcário. Então, essa chance de incompatibilidade aumenta quando a aplicação é feita na superfície. E a difusão vai ser dificultada pela menor umidade presente normalmente na superfície, né? Durante as épocas de estiagem, principalmente, isso pode afetar o aproveitamento pelas plantas. E, mesmo no solo com boa disponibilidade de fósforo no perfil, onde a aplicação a lanço pode funcionar bem inicialmente, a gente ainda não tem dados consistentes sobre isso, é algo que vai ser demonstrado com mais tempo. Usando unicamente a aplicação em superfície a toda a safra, a gente pode ter bom desempenho, mas à custa de mineração das reservas do solo que foram construídas anteriormente nas áreas, né? Então, isso funciona bem em áreas que já foram abertas há 20, 30 anos, com reserva boa de fósforo no perfil, mas, com o tempo, fatalmente, a gente vai consumir essas reservas do solo e pode haver o retorno do tal efeito dreno solo em profundidade, é como se a gente estivesse voltando a uma condição mais parecida com a época da abertura da área, o que não permite nossas produtividades, né? E aí, a gente tem, com o posicionamento do fósforo na superfície, a chance de que haja carreamento por erosão, né? Seja uma erosão mais forte, em áreas mais declivosas, ou mesmo em áreas relativamente planas, a gente pode ter erosão laminar, que vai carregar fósforo solubilizado, ou partículas carregadas em fósforo, e isso vai descendo na paisagem e pode até atingir os mananciais de água. Isso acontece com certeza, então vejam dados aqui do colega Denardim, da Embrapa Trigo, dados de 106 lavouras sob plantio direto no Rio Grande do Sul, mostrando que a concentração de fósforo em amostras coletadas no meio da lavoura, entre as rampas, né, nas rampas entre terraços, né, no sul tem áreas mais movimentadas, relevo mais perigoso, comparando, então, a disponibilidade de fósforo entre os terraços com o que é coletado nos sedimentos que se acumulam nos terraços, né, então, houve alguma erosão, mesmo com palhada no sistema, percebam como os sedimentos são sempre mais enriquecidos em fósforo. Se em algum momento esses sedimentos alcançam os mananciais de água, a gente pode ter o problema ambiental chamado eutrofização, né? Então, é algo que não existia, não era preocupação no Brasil, enquanto o fósforo era aplicado, incorporado no suco de semeadura. Mas já é problema em outras regiões. A eutrofização, então, diz respeito ao enriquecimento de mananciais de água superficial em fósforo e outros nutrientes. Isso leva a um crescimento exagerado de algas. Então, essas duas fotografias aqui são no exterior. E aí, mostrando, então, que é sintomático, né? Se tem nutrientes, se tem fósforo na água, a eutrofização promove esse crescimento exagerado de algas, vai haver consumo do oxigênio e isso cria um problema ambiental com mortandade de peixe, poluição, na verdade, isso, né? E aí, áreas com declive, com pouca palhada
ou onde a gente já tem, inclusive, remoção de terraços das áreas de plantio direto, a gente vai ter um maior risco de haver esse problema com o passar do tempo, levando à inconformidade ambiental da propriedade. Hoje isso não é crítico ainda, mas a gente tem que alertar para essa problemática que pode vir a surgir. Essas fotos aqui embaixo são do Mato Grosso, mostrando que, aparentemente, em zonas de acúmulo de água aqui nas poças, já tem algum crescimento de algas que pode estar associado à presença de nutrientes, né? Então, a gente não está isento dessa problemática de eutrofização. Na verdade, o risco aumenta quando nós utilizamos adubação em superfície de forma continuada. Falar um pouquinho sobre o impacto da aplicação de fósforo em superfície sobre o potencial produtivo das culturas, usando o milho aí como exemplo. Na verdade, o milho talvez seja a melhor cultura indicadora das respostas a fósforo, justamente porque é o que tem mais efeito visual de uma boa disponibilidade de fósforo, né? A soja, por exemplo, ela não mostra claramente uma resposta a variações no manejo da adubação fosfatada, da forma como o milho mostra. Na verdade, milho e trigo são mais sensíveis à disponibilidade de fósforo do que outras culturas como a soja. Feijão também é bastante sensível, né? Então, já entra em um componente do sistema de produção que a gente tem que atentar. Mas mostrando aqui, então, um experimento controlado, onde foi feita a aplicação superficial de fósforo, como é que fica a distribuição do sistema radicular, e aqui a gente aplicou fósforo mais em profundidade. Olha só o estímulo ao aprofundamento e difusão, né, e, na verdade, ramificação das raízes nessa zona que foi adubada. Daí, então, se nós fazemos a aplicação a lanço, as raízes tendem a ficar mais superficiais e, certamente, como já falamos, poderá haver restrição de acesso à água durante a safrinha, durante mesmo o veranico, na época chuvosa, no milho safra ou outra cultura qualquer, né? Então, aqui o milho é só uma planta modelo que a gente está mostrando. Para tentar avançar nessa comprovação, a gente fez até um experimento controlado a partir de um solo de cerrado, de Rio Verde, que nem é um solo tão argiloso, né? A gente esperava que não fosse tão crítica a situação, num solo que tem 23% de argila, talvez tivéssemos mais mobilidade do fósforo comparado com um solo mais argiloso, mas ainda assim, enfim, nós fizemos todo um trabalho de correção da acidez do solo e depois as adubações necessárias. No caso do fósforo, fizemos uma adubação corretiva, generosa, aplicando aí o equivalente a 75 miligramas por quilo de fósforo, e em cima dessa adubação corretiva nós entramos com adubação de manutenção, né? A gente simulou uma adubação de manutenção, também generosa, com 120 quilos de fósforo por hectare de P2O5. Então, aqui é P, aqui é P2O5. É quantidade grande de fósforo mesmo que foi colocado, pessoal. Mas olha só a diferença, então, no controle sem adubação fosfatada, daqui somente com essa adubação corretiva, e aqui corretiva mais adubação de manutenção a lanço, corretiva mais adubação de manutenção no suco. Perceba o impacto dessa adubação colocada no suco sobre o desenvolvimento inicial do milho. Aqui está as raízes, então considerando a corretiva mais fósforo de manutenção a lanço seria 100%, olha que aumenta a produção de raiz em massa da parte aérea, 3 vezes mais, né, quando a gente simplesmente colocou a mesma dose no suco. E olha só aqui, então aqui uma fotografia mostrando como é que foi o esquema do experimento, uma coisa simulada em dados de 5 quilos, mas ainda assim foi muito claro o efeito, né? Então, em 28 dias após a semeadura, mais ou menos esse estágio aqui, a gente teve o avanço de um estágio fenológico no milho que recebeu adubação no suco. E teve uma situação interessante ainda, aqui foi a aplicação a lanço em filete, mas na superfície, desculpe, aqui a aplicação em filete, e aqui sim a aplicação a lanço, ambas na superfície. Aqui é a única que foi comparada. E aí, pessoal, houve uma coincidência que um final de semana de muito calor na casa de vegetação, a quantidade de água parece que foi insuficiente, e aí levou a uma secagem rápida da superfície dos vasos, de modo que os vasos que tinham recebido adubação a lanço, seja em filete ou seja a adubação em superfície, seja em filete ou seja a lanço, além de crescer menos, elas
começaram a perder a folha mais velha aqui, justamente por estresse hídrico de um final de semana, né? Então, a dose total de fósforo aplicada aqui foi a mesma. A única coisa que mudou foi a localização. Então, o milho mostra muito claramente esse ganho que a gente tem, esse efeito de arranque, né? Então, a adubação a lanço pode levar a um retardo na aquisição de fósforo, e isso tem interação com a expressão do potencial genético das cultivares que nós estamos utilizando. Esse efeito de arranque inicial pode ser importante, sobretudo quanto ao adiantamento do ciclo, né? Que poderia eventualmente significar mais segurança contra o veranico que ocorresse em fases posteriores. E também lembrando que cultivares cada vez mais precoces, né, que estão sendo preferidas, tanto no caso de milho quanto soja, não podem demorar a encontrar o P, né, no solo, justamente porque o ciclo é menor. Então, muitas vezes, se a gente tem uma condição de arranque inicial rápido como essa, mas não tem maior problema de deficiência hídrica ou estresse de outro tipo durante o ciclo, no final, a produtividade não é afetada, mesmo que esse arranque inicial tenha sido maior. Mas a chance disso acontecer vai ficando mais complicado em relação a cultivares precoces que não tem muito tempo para aproveitar esse fósforo. Então, isso muitos de vocês já devem ter presenciado no campo, esse efeito de arranque da adubação de fósforo. Sempre que a gente tem fósforo de forma localizada, sobretudo para culturas do milho, trigo, por exemplo, a gente tem esse arranque mais vigoroso da lavoura, né? Então, isso, a meu ver, é uma vantagem da aplicação colocada no suco de semeadura. Então, aqui, super triplo aplicado no suco, aqui uma dose maior de fósforo aplicada no suco também. Um outro aspecto importante, aqui mais específico em relação ao milho, é que a absorção de fósforo por essa cultura, ela vai até o final do ciclo. Então, a gente tem dados mostrando aqui que do início de enchimento de grãos, a estágio R2, R3, até a maturação, ou seja, 50 dias no final do ciclo, a gente teve ainda cerca de 30% da absorção total de fósforo em condições experimentais a campo, aqui no Brasil. E nos Estados Unidos a situação parece ser mais crítica ainda. Então, após o pendoamento, lá nos Estados Unidos, um trabalho importante mostrando que mais da metade do fósforo total absorvido acabou sendo adquirido pela cultura após o pendoamento, né? E que isso implica para a gente, pessoal? Pensando principalmente no caso da safrinha de milho, que a gente sabe que vai diminuindo a chance de chuvas ao longo do ciclo da cultura, a gente pode ter uma situação em que a carência de fósforo numa região mais profunda do perfil que tem umidade, que permita a planta absorver o fósforo, pode ser um fator que acabará restringindo o potencial produtivo do milho na safrinha, ou durante uma safra que tenha veranico, né? Isso possivelmente ocorreria também em outras culturas, né? Então, o fósforo tem essa característica de ser absorvido até o final do ciclo, e a gente tem que tentar dar condições para que ele permaneça disponível para absorção radicular nas fases mais adiantadas do ciclo, mesmo que a condição climática não seja tão favorável. A saída para isso é colocarmos o fósforo mais em profundidade. Resultados práticos aqui, comparando adubações fosfatadas a lanço e no suco, ou combinações dessas, lá no Mato Grosso do Sul, resposta da soja, média de 3 cultivos, 3 anos, inicialmente no solo com baixo teor de fósforo, na análise, mostrando claramente que aqui a gente tem um controle sem adubação, aplicação a lanço, e ambos perdendo para proporções diferentes e crescentes de aplicações no suco, né? Então, aplicação no suco, no solo com baixo teor inicial de fósforo, realmente tem vantagem em comparação à adubação superficial, a lanço. Já no solo com bom teor inicial de fósforo, no solo já de fertilidade construída, a gente não teria diferença entre essas modalidades de aplicação no suco de semeadura na lavoura ou incorporada ao solo em diferentes épocas, aqui em setembro, ou mesmo a aplicação a lanço em setembro. Por quê? Porque a base do solo, a reserva já foi construída anteriormente, e aí a planta está encontrando fósforo. Isso vai muito bem, mas mesmo então, num solo com teor adequado de fósforo,
possivelmente é a continuação daquele estudo, no decorrer de 7 safras, comparando aqui a aplicação em superfície em setembro, aplicação antecipada no suco, né, antes da semeadura em setembro, ou aplicação no momento da semeadura em novembro, tendo ainda um controle sem adubação, mostrando que na média de 7 safras de soja, a gente não teve diferença de produtividade para as aplicações em superfície ou localizada no suco. Tem diferença apenas em relação ao controle que não foi adubado com fósforo. Mas tem um detalhe aqui interessante, é que na última safra avaliada, na 7ª safra, foi um ano com um veranico mais intenso. E aqui, embora a média das 7 safras não tenha sido diferente, nesse ano mais crítico aqui, percebam que aplicações no suco tiveram produtividade de cerca de 3 sacas, pelo menos, a mais do que a aplicação a lanço. Então, é isso que a gente chama de estabilidade de produção. É isso que a gente tem que preocupar daqui para frente. É a filigrana do manejo. Então, não é a avaliação de um ano que vai nos mostrar se o sistema de aplicação em superfície é funcional, é efetivo para a condição da lavoura que nós estamos conduzindo, ou se ele é crítico, a gente tem que repensar, né? Então, colocando aí mais uma questão que a gente tem que estar atento. Um outro dado bastante interessante de colegas da Embrapa Soja, lá em Rio Verde, segundo ano de cultivo de soja, comparando aqui a produtividade em resposta à disponibilidade de fósforo na camada de 0 a 10 centímetros, aqui embaixo, versus disponibilidade na camada mais profunda de 10 a 20 centímetros. Percebam que, mesmo tendo alta disponibilidade de fósforo na superfície, 0 a 10 centímetros, a gente não tem produtividade equivalente a uma alta disponibilidade de fósforo, ou uma maior disponibilidade de fósforo em camada mais profunda do solo. Provavelmente aqui também ligado à restrição hídrica durante o ciclo. Tá? Qual que é a lógica de entender isso aqui, então? É que a elevada disponibilidade de fósforo apenas na superfície do solo nem sempre vai garantir alta produtividade. E aí a gente tem que ter o diagnóstico da camada arável para saber se realmente a gente tem alguma reserva razoável em profundidade e vai nos garantir, não vai nos possibilitar buscar alta produtividade. Percebam a diferença de produtividade que a gente tem aqui, mesmo que a disponibilidade de fósforo na superfície não seja tão alta, mas havendo alguma disponibilidade em profundidade, o potencial produtivo é muito ampliado, comparado com a disponibilidade alta apenas na superfície, sem a correspondente disponibilidade um pouco mais elevada em camada mais profunda, até 20 centímetros. Então, volta aí a tônica da ideia de termos perfil com fertilidade construída em fósforo, e não uma casquinha com alta disponibilidade só na superfície do solo. E aí, sempre tem questões que surgem, né? Será se a gente teria algumas práticas que poderiam aumentar a eficiência da adubação a lanço com fósforo? Então, a gente tem algumas operações que promovem certo revolvimento do solo, e isso, por um lado, né, a escarificação, subsolagem, passagem aqui da correntão, promove alguma incorporação do fósforo, por um lado, né, em profundidade, mas, por outro lado, também a gente acaba aumentando o contato do solo com fosfato, que incentiva o processo de fixação, que não é desejável, né? Então, a gente acaba tendo prós e contras quando a gente tem algum mecanismo de certa mobilização, revolvimento do solo após a aplicação de fosfato. Então, isso não garante para a gente que nós vamos ter resultados muito bons. Um ponto importante, pessoal, que a gente precisa chamar a atenção é o seguinte: o papel do plantio direto como fator que leva ao ganho de eficiência da adubação fosfatada. Então, esse dado aqui de longo prazo, lá de Guarapuava, o pessoal da Cooperativa Agrária e parceiros, mostrando que em plantio direto por 20 anos, comparado com o preparo convencional, então, preparo convencional, plantio direto, como é que ficou a disponibilidade de fósforo mélico em diferentes profundidades. Percebam como é gritante o ganho que você tem de disponibilidade, sendo que a dose aplicada sempre foi a mesma. O que muda é só o sistema de manejo, sobretudo em relação ao revolvimento ou não do solo. Logicamente que plantio direto nessa região do Paraná envolve rotações diversificadas, né, mais diversificadas que no Cerrado,
E com o tempo, os ganhos são muito evidentes. E aí, a gente tem explicação disso aqui, porque com o tempo a gente acaba promovendo saturação dos sítios de absorção, fixação de fósforo, né, no solo, quando deixamos de revolver o solo, e também pela competição de ácidos orgânicos por esses sítios, né, que levariam à fixação do fósforo, esses ácidos orgânicos derivados justamente do maior aporte de resíduos orgânicos que a gente vai ter e permanência da matéria orgânica no plantio direto. E aí, pensando nisso, é interessante a gente associar, se for o caso, adubação a lanço com um sistema mais tamponado no sentido de que já foi adubado, tem uma reserva de fósforo anterior, e também utilizando diversidade de espécies, rotações verdadeiras, né, para um plantio direto de qualidade, de modo que, usando rotações de culturas e plantas de cobertura compatíveis aí com as condições edafoclimáticas da região e as potencialidades da propriedade, né, em relação a usar uma ou outra espécie, a ideia é sempre intensificar o sistema, de modo que a gente tenha maior controle dos fluxos de fósforo no sistema pelo componente vegetal e pela atividade biológica, ao invés de ser o solo o determinante do fluxo, né, de fósforo, que na verdade o solo seria um aprisionador do fósforo. Então, o fósforo que está em componentes orgânicos, ele vai ser mais facilmente ciclado. E aí chamamos atenção para essa intensificação vegetativa, né, via rotação, via consociação, para a gente ter ganhos de efeitos de fisiologia e arquitetura diferenciada de raízes, além da microbiota associada a diferentes espécies, de modo que a gente cria um estoque de nutrientes circulantes na parte orgânica do sistema, né, seja material orgânico morto ou vivo, né. Quanto mais tempo a gente tiver plantas vivas no sistema ao longo do ano, melhor, porque os nutrientes vão estar circulando e vão ficar mais isentos de reações de indisponibilização e perdas. Isso é muito importante por causa do fósforo. E aqui a gente chama a atenção de espécies como braquiária e milheto, que podem ser inseridas em diferentes modalidades aí de sistema de produção, como consórcio, planta de cobertura. Essas espécies elas se caracterizam por um sistema radicular bastante robusto e crescimento radicular superficial, né, de modo que, quando a gente faz aplicações a lanço de nutrientes, essas espécies que têm capacidade de ramificar raízes superficialmente, elas poderiam ser aptas a aproveitar mais esses nutrientes da superfície, e, com isso, elas também, tendo esse sistema radicular robusto, promoveriam incorporação do fósforo via crescimento radicular em profundidade, né? Então, a gente está chamando isso aqui de eficiente aproveitamento e mobilização de nutrientes no perfil, levando fósforo para camadas mais profundas e, ao mesmo tempo, puxando nutrientes mais móveis que podem estar nessas camadas profundas, por exemplo, do potássio, enxofre, nitrato, por exemplo, né? Então, essas espécies, a gente está destacando aqui, que são muito interessantes, são hoje, a gente tem técnicas bem dominadas pelos produtores que podem ser disseminadas para diversas regiões do país e permitiriam ter um controle melhor e um benefício de melhor aproveitamento dessas aplicações de fósforo a lanço, né? Lembrando aqui que, sobretudo as braquiárias, tem uma associação muito forte com micorrizas, né? Sem entrar muito em detalhe, as micorrizas têm um papel importante no melhor aproveitamento de fósforo. A gente sabe que, a gente costuma dizer que a braquiária enxerga fósforo ou acha fósforo de formas que o milho ou a soja não são capazes de aproveitar. Então, a braquiária enxerga fósforo onde as culturas de grãos não enxergam, absorve esse fósforo, o converte para formas orgânicas, e aí depois, com a decomposição, batalhada e ciclagem, esse fósforo volta e pode atender as culturas de interesse comercial, né? Então, um sistema mais ativo, biologicamente, é muito interessante, e tem muitos produtores fazendo muito bem esse manejo, né, essa conjunção toda, e trazendo muito benefícios, sobretudo em médio e longo prazo. E aí, aprofundando um pouquinho na ideia de termos critérios para a tomada de decisão, marcadamente em relação à adubação fosfatada, é muito importante a gente se cercar de informações as mais seguras possíveis, né? Então,
a gente, no Brasil, a gente é meio ruim de fazer diagnóstico. A gente faz coisas às cegas, pouca gente tem esmero na amostragem de solo para caracterizar a disponibilidade de nutrientes, e aqui a gente mostra didaticamente, partindo aqui de uma região vermelha, né, que é mais crítica, passando para uma região verde até o azul, que seria o ideal para todo produtor, uma situação em que a gente tem práticas prioritárias a serem implementadas conforme nos posicione um bom diagnóstico do sistema, né? Sabendo que a produtividade é crescente nesse sentido aqui. Muitas vezes a gente acha que está tudo beleza, estamos com um plantio direto bem feito, até tentando trabalhar alguma rotação de culturas, mas com um diagnóstico mais aprofundado e mais elaborado, a gente pode chegar à conclusão que, na verdade, o nosso sistema está enquadrado aqui ainda na região vermelha, ele precisa de nova calagem, precisa de gessagem, às vezes não recebeu a devida atenção em relação à fosfatagem corretiva, está abaixo do nível crítico ainda, né? Então, se o diagnóstico nos posiciona aqui, essas são as nossas prioridades, porque dessas práticas aqui vai depender o sucesso de todas as demais que vão ser estabelecidas depois pelo produtor. Então, tem muita ilusão, né, do produtor que se sente seguro, achando que está fazendo bem feito, excesso de confiança, inclusive, né? A hora que a gente vai fazer um diagnóstico mais correto, a gente percebe que tem muito onde ganhar eficiência e competitividade ainda com operações que são básicas. Mostrando em detalhes sobre isso aí, os dados do Raio da Safra em 2009, né? Região 13, região 4, que corresponde aqui mais ou menos ao Cerrado, né? Desde São Paulo, Mato Grosso, até Campinas. Região core de produção no Cerrado, essas duas regiões, camadas de 0 a 5 e 5 a 10 centímetros de profundidade. Como é que fica a disponibilidade de fósforo, resina, né, baseado no boletim do IAC? A gente percebe aqui que de um total de 820 propriedades amostradas no Raio da Safra, nessas duas regiões, a gente tem cerca de 20%, pelo menos, que vai ter, nem que seja numa camada um pouquinho mais profunda, de 5 a 10, que não é tão profundo assim, uma condição de baixa disponibilidade de fósforo ainda, né? Então, como é que alguém pode pensar em tratar da adubação a lanço, né, passar a adotar a adubação a lanço, numa situação em que o que a gente deve recomendar ainda é a adubação corretiva para fazer perfil. E aí, pessoal, então, o critério principal para isso tudo é, voltando naquele gráfico inicial nosso, agora um pouco mais elaborado, identificarmos se o nosso solo está acima do nível crítico. Então, o nível crítico vai nos mostrar se o solo está já numa condição de disponibilidade adequada ou até alta de fósforo. E aí, ele vai ser o primeiro critério para a gente poder flexibilizar o manejo, usar ou não a aplicação a lanço. Nessa condição, na etapa de construção da fertilidade, nós não podemos arriscar com a adubação a lanço. A gente tem que fazer perfil ainda, aí, colocando fósforo incorporado, adubação no sulco, ok? Então, esses níveis críticos são referência para a gente. Aqui tem fósforo mélico para solo argiloso, mélico para solo arenoso, e fósforo resina, né, que é o outro extrato usado aí Brasil afora, referências para solos, para a gente situar o nosso sistema, né? Então, será se a gente cai no vermelho, daquele slide anterior? Se tiver aqui, a gente cai na fase de construção da fertilidade e adubação corretiva ainda. Lembrando que a adubação fosfatária corretiva não dispensa a adubação de manutenção. Por outro lado, a gente vai ter situações em que, depois de décadas de adubação sequencial para diversos cultivos, a gente vai já estar numa condição muito mais tranquila, com alta disponibilidade. Nessa situação aqui, a gente pode trabalhar apenas com adubação de manutenção para repor o que é exportado na colheita. Não precisamos de doses muito altas de fósforo. E, inclusive, podemos até dispensar a adubação em algumas áreas com alto fósforo. Tá? Se você faz aplicação a lanço numa área como essa, e faz até comparação da aplicação a lanço com a aplicação no sulco numa área como essa, não tem lógica existir diferença, já que o perfil já foi construído anteriormente, tá certo? Então, isso aqui, uma situação como essa, de certa forma, cria um confundimento quando a gente quer comparar adubação a lanço ou adubação no sulco. E aqui, o detalhamento do que seria nível crítico de fósforo mélico
para solos com diferentes teores de argila, em especial na região do Cerrado. Então, se alguém quer buscar uma referência aí em relação à textura do seu solo, fósforo mélico, para aqui indicativos para ambientes favoráveis à adubação a lanço. Se está acima desses valores aqui, pelo menos dessa faixa inicial do intervalo, a gente já pode pensar na possibilidade de aplicação a lanço, desde que não tenha outros condicionantes desfavoráveis. Tá? Se a gente já precisa ainda fazer adubação corretiva para ajustar ao nível crítico, está aqui uma indicação dos colegas da Embrapa Cerrado, doutor Djalma, mostrando níveis críticos de fósforo médico, recomendados em função da textura, ou fósforo resina, e para atingir esse nível crítico, na fase de construção e criatividade, podemos usar essa fórmula, nível crítico a ser atingido conforme a textura, mesmo o teor existente na análise atual do solo, desde a capacidade de tampão do solo, ou seja, para cada 1 miligrama que a gente precisar aumentar do nível crítico, por exemplo, aqui nessa classe de textura de solo argiloso, para cada 1 miligrama que precisar aumentar, precisaria aplicar o equivalente a 30 quilos por hectare de P2O5. Ok? Então, isso ajuda a gente a fazer o cálculo de dimensionamento dessa adubação na fase de correção da acidez. Requisitos para a gente pensar em fazer aplicação de fósforo em superfície. Primeiro, solo de fertilidade construído no perfil, de preferência até 20 centímetros. Não basta ter aquela casquinha de alta disponibilidade, logo abaixo, 5, 10 centímetros, não tem mais fósforo. Então, para a gente ter esse diagnóstico, precisa ter esmero na amostragem, precisamos fazer um diagnóstico consistente da fertilidade e constatarmos que realmente estamos com a área acima do nível crítico. O relevo tem que ser plano, pessoal. E aí a gente tem problemas com remoção de terraço em áreas um pouco mais movimentadas e áreas muito equivocosas definitivamente são incompatíveis com a aplicação a lanço, mas cedo ou mais tarde vai ter problema. Por fim, também, que a gente já falou, os equipamentos e os fertilizantes a serem utilizados têm que ser apropriados, ajustando faixa de aplicação, minimizando a segregação por tamanho de grãos e tudo mais. Solos um pouco menos argilosos e com boa disponibilidade hídrica, regiões onde chove com melhor distribuição, a gente vai ter maior propensão a sucesso da adubação a lanço. Se a gente quer tomar mais cuidado, a gente pode buscar a estratégia de garantir e manter a disponibilidade de fósforo no perfil de exploração radicular ao longo do tempo. Para isso, nós podemos conjugar aplicações a lanço em superfície e suco incorporado na linha de adubação. Opções para isso: manter 25% a 30% da dose de adubação fosfatada de manutenção no suco de semeadura, se o agricultor dispõe da semeadura com caixa de adubo ainda. Ele pode intercalar uma aplicação de manutenção no suco a cada 3 ou 4 anos. Ele pode alternar talhões de semeadura tardia, que a gente não precisa ficar naquela correria para aproveitar a janela de semeadura, e usar a máquina para fazer a aplicação incorporada no suco. Né? Algumas propriedades dispõem dos 2 mecanismos. Quem não dispõe da máquina pode, eventualmente, criar uma estratégia de plantar o adubo, e aí terceirizando o maquinário, ou tem uma máquina para fazer isso, durante a entre-safra, com os GPS, sistemas de guia, que vai permitir que depois a gente volte na época correta, semeando exatamente em cima do suco, onde foi incorporado o adubo fosfatado, com grande precisão, né, já que está guiado por GPS, e dessa forma a gente tem o ganho operacional também. Então, quem está mais preocupado, quem já teve insucesso em relação à aplicação a lama, está buscando essas alternativas de intercalar uma forma e outra de aplicação. E para todos os casos, é muito importante investir na qualidade do plantio direto, a diversidade na rotação que a gente falou agora há pouco. Esse conjunto de ideias pode nos ser úteis, né, em determinados momentos ao longo do tempo aí. Importante entender e reconhecer o sistema, a gente falou no início da palestra, né, que daqui para frente a agricultura vai ser baseada em informação de qualidade sobre cada talhão que nós estamos trabalhando, e a gente tem aqui boas práticas muito bem definidas e disseminadas sobre como fazer adubação fosfatada corretiva na fase de construção da fertilidade de solos eficientes. Né? A gente tem manuais com recomendações bastante aprimoradas para diversas regiões,
Mas, quando a gente parte para a adubação de manutenção, aí fica um pouco mais delicado, sempre tem as recomendações dos manuais, mas existe uma certa dificuldade de se estabelecer um manejo padrão para diferentes sistemas. É preciso considerar os condicionantes locais, tá? E para isso a gente requer um maior acompanhamento técnico, né? Percebam aqui um exemplo que mostra claramente essa necessidade de reconhecer se o nosso sistema está correto, temos confiança nas informações que obtemos das áreas de produção, porque os manejos são os mais variados aí Brasil afora. Não dá para copiar do vizinho, né, pessoal? Cada lavoura tem uma história e funciona num lugar, pode não funcionar no outro. Olha só o exemplo aqui de como é que a adubação do milho safrinho no Mato Grosso, naquelas propriedades visitadas no circuito tecnológico, em que o que está em azul são os percentuais de propriedades nas regiões norte, sul, leste e oeste, que fazem a adubação do milho safrinha com NPK. O que está em vermelho é só NK, o que está em verde são as propriedades que só usam nitrogênio, e tem gente, inclusive, que não coloca nada na adubação do milho safrinha. Quem está certo e quem está errado nessa história? Todo mundo pode estar certo, desde que aquele diagnóstico, esse reconhecimento do sistema, seja bem feito, né? Então, a gente pode ter momentos que temos boas reservas no solo, e com isso a gente vai estar seguro de usar menor dose na adubação, ou até deixar de adubar por uma safra, né? Ou usar só alguns nutrientes. Então, isso aí que a gente quer chamar a atenção. Essa agricultura de informação é a tendência para quem busca competitividade daqui para frente e para quem busca dar consultoria de qualidade daqui para frente também. Olha só como é que é interessante esse aspecto, né, de a gente conhecer o sistema. Como é que a gente vai garantir a adubação equilibrada? Tomando como exemplo aqui o sistema soja, milho, safrinha, em que normalmente, na maior parte das regiões, a adubação do sistema soja, milho, safrinha tem lastro no manejo feito para a soja, né? E o milho safrinha, em especial nas fases iniciais aí de uso do milho na safrinha, ele era relegado, né? Então o pessoal plantava e ficava com o residual da soja. Mas a gente sabe que as tecnologias de manejo estão avançando rapidamente, e hoje a gente tem safrinha de alta produtividade, 180 sacas por hectare. A gente ouve falar em algumas regiões mais bem supridas de água durante a safrinha. Mas, mesmo assim, em função da época de semeadura, você pode ter uma produtividade de safrinha típica com essa quantidade de nutrientes exportados, ou então, se a safrinha for boa, safra cheia, a gente pode chegar a 130 sacas. Isso dá uma diferença de 60% na quantidade de nutrientes exportados, devido, muitas vezes, unicamente à diferença de chuva, num talhão e outro, ou numa parte da lavoura ou em outra. Se a gente não está atento a isso aqui, como forma de dimensionar a adubação, nós já estamos fazendo um manejo às cegas. Tá? Então, como trabalhar isso? Olha só essa fotografia aqui da região de Lucas do Rio Verde. Você tem milho safrinha já quase no ponto de maturação, aqui ao fundo, talhões mais jovens daqui para cá, aqui polinizando, aqui talhão recém-semeado, recém-iniciado o ciclo, talvez tenha recebido adubação de cobertura por agora. Potencial de produtividade muito variável nos diferentes talhões. Se a gente não tem controle do que está saindo na exportação da colheita de cada um desses talhões, e faz tudo um manejo unificado, nós não estamos ganhando eficiência, nós estamos fazendo manejo às cegas e, muitas vezes, deixando de ter retorno na agricultura. Então, é importantíssimo a gente garantir essas adubações equilibradas de acordo com o que é exportado, e também atualizarmos os nossos dados de exportação das diversas culturas, porque os padrões de exportação mudam com o tempo. Então, perceba aqui um exemplo, dados de colegas da Embrapa Soja, mostrando a absorção e exportação de nutrientes por cultivar de soja de tipo de crescimento indeterminado, né, que são as cultivares usados de forma massiva no Brasil afora nos últimos anos. São as grandes redes atualmente dos sistemas de produção, mas são muito mais exigentes em nitrogênio, fósforo e potássio, 30% a mais de exportação de fósforo no grão, comparado com o que era o padrão de exportação das cultivares mais antigas, né? Então, essa atualização é importante para todas as espécies cultivadas. Se a gente não está atento a isso aí, a gente começa a criar sistemas deficitários em um ou mais nutrientes, né? Então, talvez essa falta de atenção na maior exportação de potássio pela soja, de tipo de crescimento indeterminado, que muitas vezes tem alto potencial produtivo, acima de 80 sacas em várias regiões, a gente está exportando muito potássio,
cria um déficit no solo, que é invisível no primeiro momento, depois entramos com aplicações a lanço, máquinas mal reguladas, e aí aparece, no momento, uma visão nada agradável, né, de que o nosso manejo está errado, ou então o nosso diagnóstico está incorreto, não está sendo suficiente para nos dar tomadas de decisão acertadas. Mesma coisa para o milho, a demanda de nutrientes, entre eles o fósforo, muda se é milho safrinha, se é milho safra, com produção produtiva muito maior, ou se é milho para silagem, e aí a exportação é maior ainda, no caso do fósforo, mas no caso de silagem, que também, sobretudo para nitrogênio e potássio, aumenta absurdamente a quantidade que é exportado, quando você pega a planta inteira, né? Então, se a gente não está atento a essas nuances, a gente está fazendo o manejo errado, e aí, se a gente fica preso a informações e adubações de receitas fixas, e acha que isso está certo ao longo de muito tempo, fatalmente nosso sistema vai cair em desbalanço, e nós vamos estar aplicando algum nutriente em excesso, enquanto deveríamos aplicar uma quantidade um pouco maior de outros nutrientes que estão em déficit. Por isso, reforçando aí esse conjunto de informações, o dimensionamento não só de fósforo, mas de todos os nutrientes, deve ser sempre baseado em mais informações, começando, logicamente, pela análise do solo, a disponibilidade dos nutrientes no solo, tendo um pouquinho de informação ou uma estimativa de créditos de nutrientes que vem via ciclagem de material orgânico no sistema, isso é especialmente importante para o nitrogênio. Conhecermos as quantidades extraídas e exportadas pelas culturas, termos registro de quanto estamos colhendo e quanto estamos realmente exportando com a retirada dos grãos da lavoura, considerarmos a expectativa de produção de cada safra para dimensionarmos o que vai ser aplicado na adubação de manutenção e levando em conta também a eficiência de aproveitamento dos diferentes fertilizantes, né? Então, existe uma ideia de que o aproveitamento do fósforo no ano de aplicação, ou na safra que recebe o fósforo, é baixo, em torno de 25%. A gente tem que entender que em sistemas bem manejados, em plantio direto, diversificado, com boa matéria orgânica, boa atividade biológica, a gente vai ter, em médio e longo prazo, um aproveitamento muito maior dessa adubação fosfatada. A gente fala aí já em 75% de aproveitamento, e se a gente observa em longo prazo, e aí a gente reforça o que a gente falou no início, o fósforo realmente é um investimento que a gente faz na longevidade e na estabilidade do sistema, porque ele não é perdido do sistema quando a gente maneja adequadamente tanto o solo quanto as espécies cultivadas. A gente não tem muito tempo, a gente já está caminhando para o final, e aí o desafio, então, que a gente coloca para vocês, para quem quer avançar e criar padrões próprios aí para tomada de decisão, e além dos manuais, né, é identificar padrões locais para personalizar a tomada de decisão. Lembrando que cada ambiente de produção responde de forma diferenciada ao manejo da adubação, às culturas que são exploradas ao longo do tempo, né. É importante que a gente tenha registro das entradas de nutrientes via adubação e das saídas via exportação das colheitas, ou dependendo se o solo ainda não está com muito boa fertilidade, a gente pode considerar a extração da cultura. Como é que essas entradas e saídas interferem, influenciam na oscilação da disponibilidade de nutrientes no solo ao longo do tempo, né? Pensando que nós já fizemos aquela construção da fertilidade do perfil, a gente consegue identificar como é que o ambiente se comporta em função das quantidades que são adicionadas e removidas do sistema, desde que a gente não tenha perdas significativas por erosão ou lixiviação, no caso de determinados nutrientes, né? E aí, então, se a gente conhece bem como é que está esse balanço aqui, desses três componentes, nós temos como refinar as recomendações de adubação. E aí, nós não dependemos mais dos manuais. A gente, logicamente, busca as informações na literatura, mas a gente cria as nossas referências para decisão por talhão, ou às vezes até adubação a taxa variável de reposição por talhão, conforme os dados de produtividade, conforme esse talhão se comporta ao longo do tempo, né? Então, esse é um refinamento possível de ser implementado no âmbito de propriedade, desde que tenha disposição, algum investimento de tempo e recurso, que não é muito alto, para ganhar qualidade nessa informação, ter bons diagnósticos, e aí sim, a gente vai estar tendo um manejo muito mais justo, deixando de aplicar nutriente
sem saber se ele realmente é necessário ou não, e aplicando nutriente quando as culturas estão precisando e criando meios para elas aproveitarem da melhor forma possível o nutriente. E aí, mantendo, por fim, uma reserva de nutrientes que vai dar tal estabilidade de produção ao longo do tempo. Então, nós estamos falando com foco no fósforo, mas elevado o raciocínio para todos os nutrientes. Bem, síntese do que a gente falou, para a gente já finalizar a nossa apresentação, o fósforo no perfil de solo é imprescindível para que as demais tecnologias agrícolas possam expressar seus benefícios. A gente está vendo custos de produção cada vez mais elevados aí, né, das diversas culturas, semente muito caro, muitos defensivos tendo que ser utilizados, aumentando o custo de produção, e às vezes a gente esquece de algo que tem que ser feito na base, né, que é promover um ambiente para que a planta se desenvolva bem, um estímulo ao crescimento radicular, para que ela possa suportar melhor os estresses e possa dar retorno aos demais investimentos. Então, o fósforo acaba sendo um seguro contra veranico, um seguro contra outros imprevistos que possam ocorrer ao longo do manejo das culturas, né? Pensando sempre em manejo de longo prazo, tá, pessoal? Ninguém vai resolver a questão do fósforo de uma safra para outra. A adubação de manutenção com nitrogênio e potássio falando em superfície pode ser adotada sem problemas, visando o rendimento operacional, mas para o fósforo isso não é viável para todas as condições de relevo, de fertilidade do solo e de manejo das lavouras, conforme a gente falou em várias questões mostradas na apresentação. São necessários critérios corretos para se utilizar a adubação a lanço, então ela pode ser utilizada desde que a gente observe esses critérios, sem que a gente corra risco de ter comprometimento da fertilidade do solo, do potencial produtivo das lavouras, né? Então tem gente querendo ganhar mais potencial produtivo, ter novas metas de produtividade, mas com um manejo raso aí da fertilidade do solo, em especial do fósforo, o que não vai permitir esses ganhos, né? Mesmo que a genética seja boa das sementes. E tem sempre a questão ambiental que vai estar permeando aí o manejo do fósforo a lanço. No caso de solos argilosos, principalmente, e com plantio direto pobre, né? Soja, milho, safrinha, pessoal, não é um plantio direto desejável, é melhor do que nada, mas a gente tem que, no medida possível, de diversificar e intensificar esses sistemas com mais espécies, né? Então, solos argilosos com plantio direto pobre em regiões com mais veranico, a gente vai ter maior risco no fornecimento de fósforo exclusivamente via aplicações a lanço. É o caso de pensar em intercalar adubações a lanço e incorporadas no sulco, né? E sempre temos que bater nessa tecla, práticas como rotação de culturas e uso de plantas de cobertura para a intensificação vegetativa vão aumentar a eficiência das adubações, criando as condições para que se potencialize o fluxo de ressuprimento do fósforo em profundidade. E com isso a gente dá longevidade a uma aplicação a lanço efetiva e sem maior risco de comprometer o sistema. Tá? Já agradecendo a atenção de vocês, queria só deixar duas publicações aqui como possibilidades para consulta, de quem tiver mais interesse. A gente publicou no final do ano passado, inclusive com a participação do professor Fiorino, um apanhado de informações aí sobre solos de fertilidade construída, onde a gente fala toda essa questão de dinâmica de construção da fertilidade, como é que funciona esse ambiente e como é que a gente pode tirar proveito desses solos, desse investimento que é feito na construção da fertilidade do solo, falando até de formas de poupar a adubação, formas de racionalizar a adubação e adubação de sistema, como é que isso vai para a aquacultura que é mais efetivo, você investir na adubação. Então, uma série de questões que pode dar ideias para vocês aí implementarem na prática, no seu dia a dia. Uma outra informação que vai estar disponível ainda no mês de julho, não saiu ainda, mas eu acho que vai lançar para vocês uma prévia de um artigo que vai sair também em Informações Agronômicas, mais específicos sobre localização do fósforo em culturas anuais, em que a gente auxilia o Dr. Luiz Inácio Prochinov na discussão de aspectos relacionados a essa complexidade que é o manejo da adubação, se vai ser a lanço, se vai ser no sulco, e as implicações de um lado ou de outro, as ponderações a serem levadas em conta pelos usuários das tecnologias agrícolas. Ok, pessoal? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço perdão se me alonguei um pouco aí, mas fico à disposição para
as considerações do professor Silvino e de quem mais gostar e deseja participar com novas questões para a gente. Obrigado. Silvino, está me ouvindo? E com um pequeno tempo, né? A gente sabe que isso não é fácil. Eu vou começar, antes que comece a entrar as perguntas aqui, Alvo, já tem uma pergunta. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Silvino, pode falar. Estou te ouvindo, pode falar. Alvo, uma questão assim que a gente às vezes anda por aí, Brasil afora, né? E a gente sempre escuta que às vezes algum produtor iniciou com a aplicação de fósforo a lanço, depois ele, por algum motivo, retornou com a aplicação novamente com suco de plantio, né? E como você tem viajado bastante por aí, acompanhado os experimentos, o que você imagina que pode estar acontecendo? Será que estão reduzindo o número de produtores que estão fazendo a aplicação a lanço no Brasil afora aí, principalmente por essas questões climáticas sérias que a gente tem visto, né? Mato Piba ficou aí uns 3 anos no mínimo com fortes problemas de granizo, o Mato Grosso recentemente teve um também, e aí em algumas regiões as produtividades baixaram muito, né? Foi sério isso, né? Então você acha que pode estar diminuindo ou talvez o produtor está tendo um pouquinho mais de critério para eleger as glebas ali que ele começa a fazer essa aplicação a lança? Silvino, excelente questão. De fato, isso é um ponto recorrente em todas as visitas que a gente faz aí em diferentes regiões. O que a gente percebe é que tem as mais diversas situações acontecendo simultaneamente. Nós temos produtores extremamente bem-sucedidos e satisfeitos usando unicamente a adubação a lanço. Temos produtores que iniciaram uma adubação a lanço, mesmo em solos já desbravados, já com alguma fertilidade construída, tiveram insucesso e estão voltando para a aplicação no sulco, ou pelo menos estão intercalando aplicações no sulco, tá certo? A gente tem visto preocupações de diversas entidades de produtores aí, Brasil afora, sobre essa certa estagnação do potencial produtivo médio em diferentes regiões, como o caso do Mato Grosso, e um dos pontos que tem sido de forma recorrente associado a essa estagnação pode ser exatamente a aplicação exclusiva de adubação a lanço, e você vai ter o rendimento operacional, mas você perde em outros aspectos, conforme a gente comentou. E a gente tem também situações em que os produtores estão estudando melhor o seu sistema e estão realmente ponderando o diagnóstico e não estão sendo tão apaixonados por uma modalidade ou por outra, sabe? Então, eu acho que está aumentando o nível de informação dos diversos públicos aí, Brasil afora, e com isso a gente está tendo alguma mudança de atitude. Eu não diria que tem muito produtor voltando para a adubação no sulco, mas isso está tendendo a acontecer no sentido de você ter a intercalação de algumas aplicações no sulco com a continuidade de outras aplicações a lanço ao longo do tempo. Correto. Eu tenho uma pergunta aqui nesse sentido, né? Essa pergunta veio do Guilherme Dremer. Ele está comentando o seguinte: em casos, você até comentou sobre isso um pouco na sua apresentação, né? Em caso de sistema de produção com soja no verão e milho na segunda safra, ele está perguntando aqui como você acredita que deveríamos proceder à adubação. Eu não menciono se é um solo de
fertilidade construída ou um solo mais pobre em nutrientes. Então, você fica, aborda da forma que você acha julgar melhor. Ok, Silvino, a pergunta interessante também, faz a gente pensar, né? Mas o que a gente tem visto em relação ao potencial de resposta à adubação fosfatada, conforme nós comentamos, é que existe maior chance de o milho responder à adubação fosfatada no suco do que a soja. É lógico que a gente tem que conciliar aspectos operacionais, né? Milho safrinha, a gente não tem tempo, muitas vezes, para fazer a adubação no suco, mas pensando em adubação de sistema, que a gente vai recomendar essa estratégia de adubação de sistema quando a fertilidade já foi construída, ou seja, quando a disponibilidade de fósforo no solo já está acima do nível crítico, a gente vai ter, então, essa possibilidade de optar por aplicar o fósforo de uma forma mais conveniente, né, seja do ponto de vista operacional ou do ponto de vista de explorar melhor o potencial de resposta das culturas. Aí, o que eu digo é o seguinte, se você tem como fazer o milho safrinha ainda com adubação no suco, eu optaria por essa alternativa e deixaria a soja sem adubação no suco, com fósforo. Então, a adubação fosfatada do sistema seria direcionada para o suco do milho, por exemplo, usando MAP na semeadura, que eu acho que é uma boa estratégia. Isso aí pode significar algum ganho extra de 3, 4, 5 sacas de milho aí na safrinha, dependendo do sistema e da região, e a soja não vai ter a sua produtividade comprometida, já que, como a gente falou, ela é mais plástica, ela é mais robusta, não dá tanta resposta evidente assim para localização da adubação fosfatada. Então, estou falando isso, adubação de sistema em solo de fertilidade construída, acima do nível crítico já no solo, ok? Então, joia. Alvo, a gente podia pensar da mesma forma, pensando na cultura do trigo, né, da safrinha, né? Porque hoje a gente tem visto até alguns produtores já fazendo isso aqui em regiões, obviamente regiões que o trigo cabe aí na safrinha, né? De aplicar esse trigo na safrinha, e aí, além das questões relacionadas ao próprio uso do fósforo, né, esse fósforo no suco, no trigo, ainda tem um papel importante de manter essa área coberta, né, evitando problemas de plantas daninhas aí, que tem sido outro sério problema dos nossos produtores, né? Então, o trigo seria algo bastante parecido. Você acredita nisso também? Pensando nesse sistema com o trigo depois da soja? Concordo com a sua fala, Silvino. Na verdade, tem dados interessantes da cooperativa agrária, mostrando que os cereais de inverno, a exemplo do trigo, eles acabam sendo mais responsivos a esse direcionamento da adubação fosfatada do sistema do que as culturas de verão, do que a soja, por exemplo, por alguns fatores, né? Então, além da própria fisiologia do trigo e de outras gramíneas de inverno, a gente tem no inverno menor disponibilidade hídrica em alguns momentos, né? E isso cria uma dificuldade de aproveitamento do fósforo, então levaria a um ganho se nós colocarmos o fósforo já a certa profundidade no suco e alcance das raízes do trigo. Um outro ponto que é interessantíssimo em relação a essa sua ideia, Silvinho, é que o trigo, por trabalharmos em espaçamento mais reduzido entre linhas, vai nos permitir colocar fósforo incorporado, mas ao mesmo tempo mais bem distribuído do que o fósforo colocado na linha do milho, por exemplo, com espaçamento de 80 centímetros entre linhas, entendeu? Então, essa homogeneização da área vai ser melhor, já que os sucos do trigo são mais próximos entre si. Então, são vários fatores convenientes aí para a gente pensar em direcionar a adubação fosfatada do sistema para culturas como o trigo, o milho e também o feijão, né? A gente pode considerar que o feijão é uma planta que tem um ganho importante quando é bem adubada no suco, com fósforo,
até é importante entendermos que, no caso do feijão, existe uma certa ineficiência, né? Um sistema radicular pouco desenvolvido, e daí, se você não tiver o fósforo na veia ali, você pode perder produtividade. Então, a gente que tem conversado com vários produtores aí e visto sistemas diferentes, parece que seria uma abordagem bastante atrativa, que valeria a pena a gente começar a experimentar em mais regiões, Brasil afora. Ok. Aquele trabalho preliminar nosso aqui no sul de Minas, de adubação a lanço, né, adubação no sistema, que inclusive você faz parte dele também, em áreas aí com fertilidade construída, é claro que é um resultado bastante preliminar, que são só de 2 anos, 4 safras, né? Mas o que a gente já observou até o momento é justamente que as culturas de verão não estão tendo resposta diferente a essas formas de aplicação, tanto milho quanto soja, porque já são solos aí de altíssima fertilidade, altíssimos teores de fósforo, mas quando nós estamos reparando o trigo, que vem depois da soja, ou feijão, que vem depois do milho, nós já estamos observando que a resposta tem sido muito maior com a aplicação do suco, que vai, assim, de encontro a tudo isso que você está comentando aí, né? Porque sempre nós temos restrições hídricas significativas na nossa safrinha, na nossa segunda safra aqui no sul de Minas também, né? Perfeito, Silvina. Só complementando aí, a gente comentou que durante os cultivos de inverno a gente pode ter uma restrição hídrica maior em algumas regiões. Tem que lembrar também que a baixa temperatura acaba afetando o processo de difusão do fósforo no solo, né? Então, são fatores que se somam aí para, vamos dizer assim, reduzir a possibilidade de aproveitamento do fósforo aplicado a lanço por essas culturas de inverno. Então, a gente precisa entender melhor como é que isso está acontecendo, mas, como você já relatou aí, a gente tem indicativos interessantes de que essa lógica é pertinente. Joia. Álvaro, tem uma outra pergunta aqui, ela está um pouco relacionada mais com calcário, mas é tudo ligado, né? Nós estamos falando aí de construção de fertilidade. Quem está fazendo essa pergunta é o Jefferson Souza. Ele pergunta o seguinte: no sistema de plantio direto consolidado, você acredita que o calcário anual, via Oxfertil, ele está mencionando o Oxfertil, que é um calcário, né, de PNT mais elevado, mas nós temos outros aí no mercado, né? Será mais eficiente na construção do perfil de solo? E está perguntando sobre algum estudo, né, em relação ao uso desses calcários mais reativos, visando a disponibilidade de P, se tem algum estudo. Bom, vamos começar pelo final da pergunta. Efeito da calagem, né, o uso de calcários em relação à disponibilidade de fósforo. Então, é isso aí, Silvino? É isso aí. Talvez a preocupação mais seja no sentido de você vai estar aplicando os dois a lance, né? E na superfície, que é algo meio perigoso, né? Então, ele está perguntando se algum estudo especificamente em relação ao calcário da Oxfertil, que é calcário mais reativo, visando a disponibilização do fósforo. Então, o que a gente pode esperar, embora a gente não tenha mesmo de mãos aqui dados de pesquisa claros sobre isso, a gente vai esperar o seguinte: como efeito geral de qualquer corretivo da acidez do solo em médio e longo prazo, a gente vai ter ganhos com relação à adequação do pH para melhor aproveitamento do fósforo, correto? Isso é um ponto. Agora, se a aplicação desses dois produtos é feita de forma simultânea ou muito próximas no tempo, é lógico que um material mais reativo vai tender a promover as reações de precipitação com o fosfato que vai ser liberado do nosso adubo fosfatado, né? Mas essa preocupação, na verdade, é menor, na minha opinião, sabe? Deve ser menor, na minha opinião, Silvino, pensando no manejo de longo prazo. Então, solo de fertilidade construída já tem uma boa reserva de fósforo no perfil. A gente tem que estar pensando em trabalhar um plantio direto bem feito, né, com rotação de culturas, com boa palhada, de preferência com plantas de cobertura aí robustas, exemplo de braquiária, catalária e milheto. Isso cria um ambiente mais ativo biologicamente, e mesmo que a gente tenha, então, momentaneamente, alguma precipitação do fósforo pelo calcário,
Ao longo do tempo, esse material não vai ser perdido, esse fosfato de cálcio não vai ser perdido, ele vai voltar ao processo de solubilização por reações com a acidez do solo, proveniente de decomposição da matéria orgânica, intermediado pela ação microbiana, são mecanismos ainda não muito conhecidos, mas a gente sabe que ocorrem, de modo que, em longo prazo, eu não veria maior problema, até porque a gente não tem muito como fugir disso, né, Silvino? A gente tem que adubar, e a gente tem que fazer controle periódico da acidez. Daí, se vai optar por um produto ou outro, por um tipo de corretivo ou outro, na minha opinião, é muito mais uma questão econômica ou da conveniência de momento, né? Então, a gente sabe que se por acaso a gente precisaria ter uma situação de maior movimentação de corretivo, né, calcário, em profundidade, a gente sabe que partículas menores, material mais fino, teria mais chance de ter um carreamento, inclusive da própria partícula, através dos canalículos aí criados no solo, pela atividade de raiz, né, pelo material orgânico que vai criando esses canais, até a atividade de fauna no solo, nos sistemas bem conduzidos. Então, essa é uma situação de momento, poderia ter um benefício, mas eu acredito que a tendência, em médio e longo prazo, é que a maioria das técnicas e dos produtos acabem tendo uma eficiência agronômica parecida. E aí o fator de decisão passa a ser econômico. Ok, Álvaro. Ele perguntou também dentro da pergunta dele em relação à questão da construção, né, do perfil, utilizando esses calcários mais reativos. Eu não sei se ele está mais imaginando aquele uso do calcário incorporado com algum equipamento, mas... eu vou desconsiderar a possibilidade de usar algum tipo de equipamento que promova certa incorporação do corretivo. Eu vou me ater a tratar da ideia de ter um corretivo com maior PRNT e, logicamente, com partículas de menor tamanho, né? Um material mais reativo e com partículas pequenas. Isso aí, para construção de fertilidade, vai ter, logicamente, uma reatividade maior, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: se for aplicado na superfície e não tiver nenhum mecanismo de incorporação, embora o material reaja mais rapidamente, a gente não espera um ganho muito grande de mobilidade do cálcio, porque tudo depende, pensando aí, se o corretivo tem uma certa proporção de carbonato de cálcio, a gente sabe que na forma de carbonato vai haver baixa mobilidade do nutriente no perfil. Na forma de óxido, a gente pode esperar que tenha uma mobilidade um pouco maior, tá certo? E aí tem uma série de outras possibilidades que o pessoal tem estudado aí, que parecem ser promissoras, que é associar o uso de gesso com calcário, o enxofre elementar com calcário, que aí teria o efeito de algum gesso fazendo o efeito de gesso ajudando nessa movimentação do cálcio, tá certo? Uhum. Está mudando alguma coisa aqui na tela, não sei se está tudo certo, está me ouvindo? Eu creio que ele esteja nos ouvindo, que eu estou te ouvindo, né? Ok. Mas o que talvez a turma tenha experimentado também, né, Álvaro, essa questão de trabalhar com a incorporação do calcário, e alguns têm feito em algumas regiões, né, usando aqueles equipamentos de incorporação. Na verdade, são aqueles subsoladores, né, que você conhece bem, que fazem aquela incorporação profunda, né? E alguns têm adotado essa tecnologia, mas são coisas também, como você bem disse, acho que a gente tem que fazer o diagnóstico da situação, né, para ver como se encontra o perfil de solo, né? Muitas vezes a gente tem visto que o resultado tem sido muito mais na descompactação do solo, que às vezes está com algum tipo de compactação física, do que mesmo na questão de colocação do calcário em profundidade, né? Mas se for levar por esse lado de equipamento, realmente a gente não tem, pelo menos que eu conheça, resultados aí muito consolidados, digamos assim, dessa tecnologia aí, né? Mas eu acho que uma coisa importante para a gente avaliar, além toda essa parte
né, química e biológica, que está sendo, você comentou, muito bem comentado, avaliar a parte física, né, para tomar, se tiver que fazer algum manejo, né, com equipamento, a gente está bem pautado, né, numa decisão, porque são técnicas, são práticas de alto custo, né, a gente está bem pautado a nossa decisão. E aí a gente pautar isso numa avaliação, né, avaliar se há compactação no solo, fazer talvez algum estudo com trincheira mesmo ali, né, naquele local, né, e avaliar, como alguns já têm feito, avaliações, né, não só da camada de 0 a 20, 20 a 40, mas chegando aí até 60, como alguns têm feito, até 80 centímetros de profundidade, né. Concordo completamente com você, Silvino. A gente espera, dentro de mais alguns anos, ter informações mais consistentes que possam respaldar a escolha por uma tecnologia ou outra, né? Mas, no momento, a gente ainda está nessa fase de validação, experimentação em diferentes sistemas, em diferentes regiões, né? Uhum. Álvaro, pelo menos aqui eu não estou enxergando nem mais uma pergunta. Então, assim, acho que a gente encerra por hoje o nosso webinar. E eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, pela sua excelente palestra, sua excelente participação aqui, esclareceu para todos nós muitas dúvidas. Então, gostaria de deixar aqui para você o nosso agradecimento, viu? Muito obrigado e boa noite a todos, viu? Ok, Silvino, obrigado a você, obrigado, Marcelo, obrigado a 3R Lab. Boa noite a todos, foi um prazer, a gente está às ordens. Tá bom, boa noite a todos, muito obrigado. Então, nós encerramos aqui mais um webinar em excelência em produção de grãos do 3R Lab.